capítulo de número 6, versículo de número 9, 12 e o 13. Glórias a Deus. Quero externar minha alegria a Deus por mais esta honrosa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do Ian, pelo convite. Que Deus possa continuar abençoando a vossa vida. Aos demais obreiros da minha retaguarda, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vós. Louva a Deus pela vida do Adriano, amigo já de longa data. Uma época nossa aí era a campanha, congresso, evento. Ele fazia os eventos, me chamava, eu fazia os meus, chamava ele, e era a benção. Vigília, então, nem se fala. Teve uma época que nós andava bastante junto, eu estava bem junto. Depois nos separamos e graças a Deus voltamos, estamos aí junto novamente. Fico feliz por estar te reencontrando. Deus abençoe a tua vida. Louva a Deus pela vida do pastor Heber Valério, também não se faz presente, ele me comunicou. Heber Valério também já é um amigo há muitos anos, já desde os meus 14 anos de idade. Eu conheço o Heber Valério e ele não está aqui, mas sou grato a Deus pela vida do pastor Heber Valério também. Louva a Deus, pois me faço me acompanhado da minha esposa Lia Cardoso, minha guerreira, minha companheira. Que Deus possa continuar abençoando a vida dela. Tem sido um canal de Deus, um canal de bênção sobre a minha vida, e ela é a graça de Deus em mim, né? Deus olhou para mim: vou te agraciar. Aí foi lá e me deu a Lia. A Lia é a graça de Deus sobre a minha vida. Sou muito grato a Deus pela esposa que eu tenho. Glórias a Deus. Eu estive passando aqui uma certa feita e eu olhei e falei assim: um dia eu vou pregar nessa igreja. Porque, né? Um dia eu vou pregar nessa igreja. Um dia eu vou. Não sei como, mas eu vou. Passe-se os dias e Deus preparou a data de hoje para mim estar ministrando aqui. Deus ouve nossos pedidos. Deus ouve e atende os nossos pedidos, se for da vontade dele. Glórias a Deus. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 9. Fica até difícil de pregar, cheio de gente boa aqui, pregadores, mas que Deus venha me dar graça nessa noite. Adriano, então, nem se fala. 6, versículo 9 diz assim: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O fogo tem que ser mantido aceso. Verso 12: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Está fraco, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Não deve ser apagado. No verso 9, o fogo tem que ser mantido aceso. No verso 12, o fogo não pode apagar. E no verso 13 ele diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso, pois ele não deve ser apagado. Procura um pentecostal que está do seu lado aí, pergunta para ele, procure e pergunta para ele se tem fogo aí, porque crente pentecostal que não tem fogo não é crente pentecostal. E se tem fogo aí, tem que fazer barulho de crente que tem fogo aí. Ô glória, ô glória, glórias a Deus. O fogo continuará aceso sobre o altar e não se apagará. O fogo continuará aceso sobre o altar e não se apagará. Quando nós olhamos para o texto do livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus tem diversas maneiras de se manifestar. Nós vemos no livro de Êxodo que o povo fica escravo diante do Egito, e passa-se por muitos anos
até que Deus usa um homem, levanta um homem por nome chamado Moisés. E quando Deus vai se apresentar a Moisés no deserto, dizendo para Moisés que chegou a hora, pois ele ouviu a oração do povo, ele se apresenta onde? Numa sarça? Numa sarça? A sarça pegava fogo, mas não era a sarça pegando fogo que chamou a atenção de Moisés. O que chama a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo, mas a sarça não era consumida. Quando Moisés vai se aproximar para ver o que era aquilo, eis que sai uma voz diante do fogo, e a voz dizia: ei Moisés, tira a sandália que está sobre os teus pés, porque o lugar onde que tu estás é terra, é lugar. Só que quando nós vamos ver a área geográfica do local, nós vamos ver que é uma área onde que Moisés cuidava dos rebanhos. Então aquela terra lá era tudo, poderia ser tudo, menos um lugar santo. Por quê? Porque era um lugar sujo, cheio de fezes dos animais, de urina de animais, era muita sujeira para lá e para cá. Só que quando Deus aparece diante da sarça e fala para Moisés tirar a sandália, ele está dizendo que o lugar é santo. Porque o lugar é santo, pregador? Ora, é simples. O lugar é santo não pelo ambiente, mas sim pela presença. O lugar é santo não pelo que tem, não pelo lugar, mas sim pelo que está lá. E se Deus está lá, o lugar é santo. Não, você não entendeu? Eu já vou liberar a palavra profética. Se a presença de Deus está sobre a tua casa é santa. Se o seu trabalho, você é santo e você está lá, o seu trabalho é santo. Não importa o lugar que você está, se Deus estiver lá, o lugar é santo. Oh, glória! O lugar é santo. Se o lugar é santo, tira a sandália, porque vou eu falar contigo. Deus se manifesta sempre diante do fogo. Deus se manifesta de várias maneiras, mas uma das maneiras que Ele mais se apresenta é como fogo. Quando Moisés volta para o Egito, arranca o povo de lá, Deus tira o povo de lá e vai para o deserto, a Bíblia vai dizer que Deus manda duas nuvens. A nuvem de manhã para lhe dar sombra, mas à noite dava uma coluna, uma nuvem de fogo. E essa nuvem de fogo era para poder proteger do frio e dos inimigos que havia assim no deserto no decorrer da noite, como serpentes e tantas outras coisas. Então nós vemos que Deus sempre se manifestava diante do fogo. Deus sempre se manifestava com fogo para o seu povo. No final do livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus dá uma ordem. Cadê o maestro? Deus dá uma ordem para a Moisés, e a ordem para ele é: você vai construir-se um tabernáculo, e este tabernáculo será um templo tabernáculo, ou uma tenda templo, ou o próprio tabernáculo. E Deus dá as próprias instruções de como que deveria ser este tabernáculo, ou essa tenda templo, e Ele vai dando as especificações. E no final do livro de Êxodo nós vamos ver o tabernáculo construído. Esse tabernáculo construído era dividido entre o holocausto, o altar de sacrifício, a pia, a tenda, o lugar santo, dividido com o véu, o lugar santo do santo, onde que havia a arca da aliança. Quando nós vemos esse tabernáculo construído, nós chegamos no livro de Levítico. E no livro de Levítico, para nós poder entender o conteúdo dele, basta a gente associar o nome do livro com a palavra levita ou sacerdote, por causa que no livro de Levítico é um livro onde nós vamos ver um manual para o sacerdote, para o povo de Israel, como eles deveriam se apresentar diante de Deus e se livrar do pecado, das impurezas, porque Deus é santo, e por Ele ser santo, Ele exige santidade de nós. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre vai exigir a santidade. E para que viesse a santidade, tinha que ter um holocausto. E o holocausto nada mais é do que sacrifício vivo, aonde que a família, o chefe da família, pegava-se um animal e levava para o sacerdote, colocava ele a mão sobre a
cabeça, e a pessoa, o ofertante, colocava sobre a cabeça do animal, dizendo: meus pecados agora estão sobre o animal. E o sacerdote pegava o animal e tirava-se apenas o couro, ficava-se com o couro, e todo o resto do animal era queimado sobre o altar. Assim estava dizendo: eu estou fazendo a expiação do meu pecado, e Deus estará perdoando os meus pecados. Segura, porque ela vai. Todo o Antigo Testamento é apontado para Cristo, e nós vemos isso principalmente nas ofertas de animais. Perceba, o sacerdote tinha que manter a chama do altar acesa de dia e de noite. O fogo não poderia se apagar, dando a entender que qualquer hora poderia levar-se o sacrifício para o perdão do pecado. Então tinha que ter fogo no. Se não tem fogo no altar, não dá para ter sacrifício. E se não tem sacrifício, não tem perdão de pecado. Eu vou repetir isso aqui. O altar tem que estar aceso. Aleluia, glória a Deus. Porque se o altar não está aceso, não dá para ter sacrifício. E se não tem sacrifício, não tem a expiação de pecado. E isso aqui está apontando para quem? Para Cristo. Só que o interessante é que Deus vai oferecer o cordeiro. Mas por que é que Deus oferece o cordeiro? Porque em Gênesis, a humanidade vai se quebrar na mão de Deus. Assim como o vaso se quebra na mão do oleiro, a humanidade também se quebra na mão de Deus. Glória a Deus. Não é o oleiro que quebra o vaso, e também não é Deus que quebra a humanidade. É o vaso que se quebra e é a humanidade que se quebra. Aleluia. Bota fogo nisso aí. É fogo, varão, é fogo. Oh, glórias a Deus. Tem algum crente pentecostal além de mim aqui, minha esposa? Meu Deus, se der meia dúzia já é suficiente para incendiar isso aqui. Sabe, é a humanidade que se quebra na mão do oleiro, na mão de Deus. Porque Deus deixa muito bem claro: olha, come de tudo, menos da árvore do meio. Desta não comerás, porque o dia que comerás morrerás. A humanidade vai lá e come. Só que assim como o oleiro não desiste do vaso, Deus também não desiste da humanidade. Levante a mão que eu já vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida agora. Oh, glórias a Deus. A tua mãe pode te abandonar, o teu pai pode te abandonar, o teu pastor pode te abandonar, os teus amigos podem te abandonar. Ninguém pode te dar valor, ninguém pode acreditar em você. Só que Deus não te abandona, Deus não te larga, Deus não desiste de você. Deus pega você, conserva, levanta. Se tem alguém que acredita na sua palavra, sobe agora o teu céu do céu, abre a boca e anda. Quebrado, não vou jogar fora e pegar o novo. Eu vou pegar o mesmo e vou fazer um novo do mesmo. O olheiro não pega um novo, ele faz um novo do mesmo. Vai repetir. O olheiro não vai pegar novo, Deus não vai pegar novo, vai pegar o mesmo e fazer um novo do mesmo. Se quebra, e ao invés de Deus dizer deixa quieto, ao invés de Deus deixar a consequência, e a consequência do pecado Deus faz o seguinte: não,
oportunidade para eles. E serpente, da descendência de uma mulher, nascerá um que vai esmagar a tua cabeça, e tu irás ferir o teu calcanhar. Dali em diante é tudo apontação para Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, aí João vai dizer, em João 1:29, se não me engano: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é tão maravilhoso que, já que nós não teríamos condições de apaziguar a ira de Deus sobre nós, Ele faz o seguinte: já que vocês não conseguem dar o que eu preciso para apaziguar a minha ira, eu vou dar para vocês aquilo que apazigua. Você pecou e eu estou irado com você. E para poder ter uma apaziguação da minha ira contra você, precisa de sacrifício. Só que você não tem nada para me dar que venha apaziguar a minha ira, mas eu tenho, e vou te dar. Ah, não entendeu? Deus é tão incrível, mas tão incrível, que Ele dá aquilo que eu não poderia ter, só para ter comunhão novamente comigo. Oh glória! Deus te ama tanto que Ele não te empresta, mas Ele te dá. Oh glória! O que? Aquilo que você precisa para apaziguar a ira dEle contra a tua vida. O que? O sacrifício vivo de quem? De Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus prova o teu amor para comigo, quando nós ainda éramos pecadores, dando o seu Filho unigênito para morrer por nós. Jesus aparece como cordeiro, é traído, enganado, é morto na cruz. Quando Ele está na cruz, o fogo da ira de Deus cai sobre Jesus. E quando cai sobre Jesus, a ira a Deus cessa. Oh, glória! Ah, vamos entender, vou te explicar. Lembra de Jonas? Quando Jonas está no barco, tem o que? Tempestade. A tempestade só abaixa quando Jonatas. Com Jesus é a mesma coisa, com Deus. Porque Jesus estava diante do mar da ira de Deus. Quando Jesus se lança no mar da ira de Deus, a ira de Deus sabe por que nós estamos aqui? Por causa da graça de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa do amor de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa do sacrifício vivo de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque tendo sido Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou, se tornando servo, para se tornar semelhante aos homens. Diga para não estar ao seu lado: tem que ter fogo. Não, está fraco, tem que ter fogo. O sacerdote tinha que deixar o fogo aceso. Só que para deixar o fogo aceso no altar, precisava de lenha. Precisava de lenha. Vira para não estar ao seu lado e diga para ele assim: sem lenha não tem fogo. Só que para pegar lenha precisa se movimentar. Glória! Aleluia!
experiência em qualquer lugar, no shopping, no cinema, no Burger King, no McDonald's, no Outback, em qualquer lugar, em passeio, viajando, em qualquer lugar, mas foi para a igreja. Aí alguém vai perguntar: e para onde? Pode ir Piraporinha, para quê? Pegar lenha, para quê? Para colocar isso mesmo. Se não buscar lenha, não pode ter fogo. Vai buscar lenha para manter o fogo aceso, porque a responsabilidade de deixar o fogo aceso não é do teu pastor, não é do teu líder. Alabaia, saio, saio. A responsabilidade de deixar o fogo aceso é tua, porque vós sois sacerdote eleito, vós sois o sacerdote do Senhor, vós sois o templo de Deus, vós sois o altar de Deus. E se vós sois o altar de Deus, o altar precisa ter lenha, porque se não tiver lenha, não terá fogo. Não terá fogo. Não terá fogo. Tem gente que fica fraco por conta disso. Não coloca a lenha sobre o seu altar. E se não coloca a lenha sobre o seu altar, não tem como ter fogo. Não. Crente que não ora, não dá para ter fogo. Crente que não medita na palavra de Deus, não tem como ter fogo. Crente que não jejua, vai ter fogo como? Crente que não frequenta culto, vai ter fogo como? Crente que não se desvia da aparência do mal, vai ter fogo como? Crente que não dobra o joelho para orar, vai ter fogo como? Enquanto que eu oro, enquanto que eu jejuo, enquanto que eu leio, enquanto que eu dou o culto, eu estou dizendo: eu estou pegando lenha, eu estou pegando lenha, eu estou pegando lenha. Para quê? Para manter o fogo aceso. Por quê? Fogo a noite inteira, e de manhã tirava a cinza e colocava a lenha para manter o fogo aceso durante o dia. Isso fala de constância, e Paulo já vem dizendo: seja firmes e constantes. O que está acontecendo é: o crente pentecostal tem fogo na igreja, tem fogo no trabalho, tem fogo em casa, tem fogo na escola, tem fogo no trabalho, tem fogo na escola. Aonde que vai é crente do fogo. Por quê? Porque não é para ter fogo só na igreja, é para ter fogo aonde que vai. O fogo não é só aqui, o fogo é onde que você passa. Oh, glórias a Deus. Tem que ter fogo constante, de dia e de noite, de noite e de dia, de dia, de noite, de noite, de dia, de dia, de noite, de noite, de dia. O fogo arderá e não se apagará. Noite. Tem gente que só é crente quando vai para a igreja. Quando sai da igreja não é tão crente assim. Tem gente que é crente nas escondidas, 007, é só nas escondidas. Você olha, você nem percebe quem ele é. Se é ou não é, fica na dúvida. Oh, glórias a Deus, porque está faltando-lhe fogo. E o que é o fogo, Jânio? É o Espírito Santo, é a palavra de Deus sobre nossas vidas. O fogo é o Espírito Santo de Deus sobre nós. É a palavra de Deus sobre nós. Jeremias já vai dizer isso em Jeremias 20, versículo 9, e o capítulo 23 e o versículo de número 29 também, que a palavra do Senhor é como fogo sobre o meu coração. A minha palavra é como fogo. Oh, glórias a Deus. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 vai dizer: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Ou seja, apagar, mas apaga fogo. O Espírito Santo é fogo, e ele está dizendo: não apaga a chama, não apaga o fogo do Espírito Santo que está sobre vós. Deixa o Espírito Santo acesa de dia, de noite e de dia. Não apagueis o fogo do Espírito sobre vós.
sacerdote tem que colocar fogo no altar. Por quê? Levítico 9:24 diz que Deus acendeu o fogo. Deus acende o fogo, mas quem tem a responsabilidade de manter o fogo aceso é o sacerdote. Glória a Deus. Deus acende o fogo em vós, mas quem tem que manter o fogo aceso sobre ti é você mesmo. E para poder ter fogo de Deus sobre nós, o fogo vem sobre o altar. E aí é interessante, porque o altar não pode estar de qualquer jeito. Porque altar de qualquer jeito não dá para receber fogo, não. Vira para o irmão do seu lado e diga para ele assim: ó, altar quebrado não recebe fogo. Porque se fosse assim, Jeremias, Elias, em 1 Reis 18:30, ele não iria dizer assim: Senhor, ei, vem para cá, deixa eu falar agora. Pega aí o altar. Elias pega o altar, conserta o altar, pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, conserta, joga a palha, faz o rego, joga ele água, 4 vezes joga em água, e depois ele vai orar, pedindo para Deus responder ele. E quando ele termina de orar, a Bíblia diz que o fogo veio e caiu sobre o altar. Quer fogo? Conserta o altar primeiro. Quer receber fogo? Tem que ter altar consertado primeiro. O fogo só cairá quando o altar estiver consertado, e o fogo do céu cairá sobre o altar. Alacaia, taia, sai, o quê? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E eu já quero liberar uma palavra profética para você. Se o teu altar está quebrado, hoje é noite de se consertar e receber fogo do céu. E se o teu altar já está consertado, hoje é noite de se revestir do fogo de Deus. Só quem acredita nisso, joga a mão no céu, abre a boca e adora. Amando eu faio, que me saio, cada. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não pode se apagar, porque se o fogo se apagar, você cai. Se o fogo se apagar, não tem mais sacrifício. E nós somos sacrifício vivo diante de Deus. Nós somos sacrifício diante de Deus. Não podemos deixar o Espírito Santo sair de nós. Não podemos deixar o Espírito Santo se apartar de nós. Precisamos nos encher a cada dia mais e mais. Deus está chamando o jovem: me busque mais, porque os dias já são maus. Igreja, me busque mais, porque os dias que estamos vivendo já são dias maus. E se não tivermos fogo, não entraremos no reino de Deus. Tem gente que ainda acha que esse assunto não é sério, só que é muito sério. Oh, glórias a Deus. É a verdade que nem sempre. Eu estou sendo guiado por Espírito Santo de Deus aqui. Essa palavra é para alguém aqui. É verdade que nem sempre dá para nós ficarmos cheios de fogo. Tem momentos que nós estamos fracos, frios espiritualmente. Não é sempre que estamos fortes diante da presença de Deus. O próprio Elias, ele vai ao deserto depois de ter enfrentado o profeta de Baal, o profeta de Azera, depois de ter feito
quando cair, depois de ter matado não sei quanta gente, ele vai para o deserto e diz: Senhor, não sou melhores que meus pais, me tira a minha vida, tira, pois para mim é melhor morrer do que viver. E isso é Elias que está falando, imagina eu e tu. Só que quando Deus olha para Elias, essa oração ele só ouve. E ao invés, a diferença, Adriano, é que quando nós ficamos fracos, a gente não vai para Deus, a gente vai para outras coisas. Meu Deus. A diferença é que quando nós ficamos fracos, a gente dificilmente vamos para Deus e orar a Deus. Quando a gente fica fraco, a gente vai procurar os amigos que bebem, os amigos que vão para balada, as meninas, os meninos, porque isso traz prazer carnal e é bom. Porque se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Se atender o desejo da carne fosse ruim, ninguém atendia. Só que Elias não, ele vai a Deus. E quando ele vai a Deus, Deus responde com ele com pão e com água. Pão, palavra. Água, espírito. Deus está dizendo: quando estiver fraco, venha a mim, pois sou eu o único que tem palavra e o Espírito para te encher. Não tem problema nenhum estar fraco. O problema é se deixar ser vencido pela fraqueza. Ninguém aqui está se avaliando se você é crente super-homem ou não, mas ele quer saber se você, quem é você diante dessa situação, diante dessa sua fraqueza. Deus é um Deus poderoso para te fortalecer no dia da tua fraqueza e acender novamente a chama que se apagou dentro de vós. Eu sei que está um tempo frio e fica difícil de dar lugar, mas eu sei também que tem pessoas aqui com o fogo do Espírito já não está pegando tão forte como pegava antes, e fica difícil de dar glórias a Deus em um culto como esse. Mas nesta noite eu vim como boca de Deus para te dizer: hoje é noite da tua restauração, hoje é noite que Deus vai te levantar, hoje é noite que Deus vai te revestir, hoje é noite que Deus irá derramar o teu fogo sobre vós. Glória. Isso aí. Se eu continuo, tu continua. Se eu parar, tu continua. Se eu diminuir, tu diminui. Aleluia. Não importa. Porque Pedro, que é Pedro, fraquejou diversas vezes. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Mas eu já errei. Jesus não olha o você de agora. Jesus já olha você de amanhã. Ele está dizendo: se tu continuar hoje, tu serás grande amanhã. Tu pode estar caído hoje, mas tu não é um caído. Você pode estar prostrado hoje, mas tu não é um prostrado. Você pode ter perdido hoje, mas você não é um perdedor. Deus vai te levantar amanhã. Amanhã é um novo dia. Sacode essa poeira, levante a cabeça e prossiga. Aleluia, Jesus. E prossiga. E prossiga. Não importa, porque nós somos fracos. O meu antigo pastor, que já se foi, ele sempre me falava uma coisa, eu nunca esqueci. Falou várias coisas, mas essa me marcou. E eu peguei até hoje. Ele fala assim: Jonatas, é melhor um fraco dentro da igreja do que um forte lá no mundo. Por quê? Porque dentro da igreja
a esperança de restauração. Dentro da igreja, ele pode se levantar novamente. Dentro da igreja, o fogo pode arder novamente. Dentro da igreja, ele pode se levantar novamente. Mas lá no mundo é difícil. Entregado lá no mundo é difícil. Mas dentro da igreja, ainda fraco é melhor. É mais fácil. Não importa como que você esteja, mas ainda esteja na presença de Deus. Ainda esteja crendo em Deus. Ainda esteja vindo à igreja. Ainda esteja buscando a presença de Deus. Porque o fogo arderá sobre o altar continuamente, não se apagará. O crente tem que ter fogo. O crente tem que ter fogo. O crente tem que ter fogo. Você sabia que quando Deus cria o mundo, Ele coloca 4 elementos? Quantos elementos? Quantos elementos? 4. Ele coloca a terra, Ele coloca o ar, Ele coloca a água e Ele coloca o fogo. Quando Ele vai criar a humanidade, Ele vai criar o homem, Ele cria o homem da terra. Quando Ele cria o homem na terra, Ele sopra o espírito, o ar. Agora o homem já tem terra, o homem já tem ar. A ciência vai dizer que o nosso corpo é mais de 70% de água. Então nós já tem a terra, nós já tem o ar e nós já tem a água. E agora? Agora vem João dizendo: eis que vem um após mim, e esse é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim, que não sou nem digno de desatar a sandália dos meus pés, esse vos batizará com o Espírito Santo. Só crente pentecostal, sobe a mão, abre a boca. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. 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 Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Levante a mão. Só para gostar, levante a mão, glória. Alaia, saio. Oh, glória. Em Hebreus vai dizer que Deus é fogo consumidor. Aonde que tiver uma mão levantada agora, oh glórias a Deus, o fogo que é fogo consumidor vai começar a consumir o teu pecado agora. Aonde que tiver uma mão levantada agora, o fogo consumidor vai repreender a tristeza, a angústia, tudo que está amarrando de você prosseguir vai ser queimado agora. E a partir de hoje o que estava dando errado vai dar. Amaia, saio, quem amaia, saio. O fogo de Deus vai visitar tua casa agora. Este demônio vai cair por terra. Saia, quem saio. O fogo de Deus vai consumir toda a barreira que está impedindo de você prosseguir. Essa tristeza vai cair por terra. Esse desânimo vai cair por terra. Essa fraqueza vai cair por terra. O pecado vai cair por terra. Essa enfermidade vai cair por terra. A dor vai cair por terra. Deus vai consumir com fogo. Deus, olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh glórias a Deus. Oh glórias a Deus. Oh glórias a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu quero pregar, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Amando e caia, saio que me raios.
Alamando e que saia, daia. Hoje você vai sair daqui revestido do fogo. Oh, glórias a Deus. O teu pé vai ter fogo. O teu pé vai ter fogo. A tua perna vai ter fogo. A tua cabeça vai ter fogo. Ai, Senhor. A tua camando e sai. Você vai sair daqui cheio de fogo, glória. Alabaia, Gumandaia, saia. Aleluia, Pai. Eu sei que está frio, mas o fogo do Espírito Santo nos aquece neste lugar. Não importa como nós estamos, se nós nos entregarmos a Deus, Deus nos purifica e nos enche do seu fogo. Do seu fogo. Jesus foi e falou: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, antes deixarei um outro, o Consolador. E no dia de Pentecostes, eis que de repente sobreveio cada um deles línguas. O Espírito Santo desceu, e eis que eles começaram a falar línguas como que de fogo. Oh, glórias a Deus. Na nossa vida sempre tem que ter fogo. Deus sempre age com fogo. Oh, glórias a Deus. Se coloca de pé, glórias a Deus. Minha esposa já vai louvar. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por ti nessa hora. Glória! Aleluia! Aleluia, Deus! Eu vou orar por ti nessa hora. E vou pedir para que Deus venha encher-vos de fogo do Espírito. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai. O que eu estou sentindo aqui, vós também vai sentir. Aonde que tiver um crente ligado agora, Senhor. Aonde que tiver um crente agora conectado com o Senhor nesta hora. E queira ser revestido ainda mais do teu fogo, Deus. Eu vou orar-te nessa hora, lhe pedindo para que o Senhor venha revestindo ele hoje, agora. Oh, glórias a Deus, Pai. Aí está a tua igreja, Senhor. A tua palavra foi pregada. E precisamos ser revestidos com o teu fogo. Que o teu fogo nesta hora, Deus, venha nos envolver. Que venha queimar os nossos corações. Que venha nos purificar de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Aonde que tiver um coração aberto agora, enche ele do teu Espírito agora. Agora. Visita ele aí agora, Deus. Dos pés à cabeça. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Na mocidade é agora. Que o Espírito Santo venha te envolver agora. Alabadaia, alamando e queia saia.